Olá, borboletinhas! Eu sou Nave Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho um propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilha para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem intuitiva, é uma energia ampla, então abraça aquilo que casa com o seu momento e não se esqueça de colocar em prática a mensagem que o oráculo vai te passar. Combinado? Então vamos começar. Eu sempre escolho uma pedrinha. Pedrinha. Essa pedrinha traz uma sensação de calma, né? É como se fosse uma calma que antecede uma tempestade, porque ela é como se fosse um código para mim de nuvens, de pensamentos, muitos pensamentos, muitos pensamentos. E apesar de o branco remeter à paz, eu não sei porquê, mas toda a minha conexão com essa pedrinha, até então, até o momento, ela não me traz somente paz. Ela me traz a reflexão de que às vezes a gente fica com pensamentos tão turbulentos em busca de paz que a gente não consegue a paz. A gente tem uma dificuldade muito grande de dar tempo ao tempo. E hoje a mensagem vai falar sobre isso. É muito interessante porque sempre que eu a vejo, eu lembro de nuvens no céu, como se tivessem carregadas para chover. E a forma mais racional de agir em relação a isso é esperar a chuva cair. Só que essa leitura hoje vem intuitivamente para mim a mensagem que às vezes a gente fica pensando tanto, tumultuando tanto a nossa mente com aflições que a gente não age, simplesmente não acontece a ação. Então, para você que caiu nesse vídeo, que está em um momento em que a sua mente está muito turbulenta, é hora de voltar para o eixo. É hora de começar a enxergar o que é real, o que está claro hoje. E não deixar que algumas preocupações, que algumas imaginações tomem forma, tomem sentido da tua vida hoje. Por exemplo, às vezes nós temos um problema e a gente começa a cultivar ele dentro da nossa cabeça. E a gente começa a pensar a respeito desse problema e a gente vai alimentando aquilo, vai alimentando. Daqui a pouco a gente está perdido dentro da nossa mente, alimentando esse problema com questões que ainda nem aconteceram e que podem até não acontecer. Mas a gente já criou tanto alimento para aquilo que quando a gente vê, a gente não consegue sair daquilo. A gente está aprisionado na nossa mente pelo monstrinho que a gente alimentou. Então é um momento de respirar fundo e voltar para a realidade. Voltar para a realidade é entender que muitas coisas precisam de tempo. Se você já fez tudo o que você precisava fazer, se não há mais nada que você possa fazer em relação àquilo, espera o tempo certo das coisas. Espera as nuvens se dissiparem ou espera a tempestade cair. A gente fica tão preso à ideia de ter medo de que um problema imenso caia sobre as nossas costas, de reviver alguma dor, de reviver algum padrão, que muitas vezes a gente entra em sofrimento simplesmente pelo medo de ter que enfrentar aquilo, caso aquilo ocorra. Parece meio complexo o que eu estou te falando, mas às vezes a gente passa por situações tão traumatizantes na nossa vida que a gente não quer que aquilo se repita. Só que por ter medo daquilo se repetir, a gente se aprisiona naquilo. E a gente começa a ficar preso e preso e preso a alimentar aquilo dentro da gente. E às vezes isso nem vai acontecer. Mas é tanto medo, é tanto porém, é a famosa ansiedade. Então, é um momento de volta para a realidade, volta para o seu presente. Se aquilo aconteceu no passado, pode ter certeza que a mesma pessoa que vivenciou aquilo, você, o ser, não é o mesmo que vivenciaria isso agora. As resistências que você tinha lá atrás não são as mesmas que você tem agora. Se você conseguiu passar por aquilo, hoje você é mais forte para passar por um tombo, por alguma coisa que esteja na sua cabeça agora, pensando que de fato poderia acontecer. Então, não pense que os problemas que já aconteceram podem vir à tona novamente e você vai ter a mesma queda, porque não vai. Se estão vindo à tona novamente, tenha certeza, a sua resistência é muito maior. Pode doer um pouco? Pode doer um pouco, mas não será como antes. Vamos ver, tarô? Qual carta conselho para o nosso dia? Qual carta conselho para o nosso dia? Por favor. Vamos lá, tarô.
A força. A força fala sobre dominar a nossa fera interior, dominar aquilo que nos causa medo, que nos causa raiva, que nos causa mágoa, que nos causa insegurança. Muitas vezes a gente fica numa busca tão grande por ter controle sobre a gente que a gente perde o controle. A gente fica o tempo todo tentando se controlar, tentando controlar as situações. E quanto mais a gente tenta controlar as situações, mais a gente alimenta aquele monstrinho dentro da gente. Então desprenda-se. Permita-se viver o presente. Permita-se viver a realidade, o agora. Às vezes a gente fica tão ansioso, criando tanto problema, tanta barreira na nossa mente, que a gente deixa de viver o presente. E aí sim, isso que a gente deixa de viver agora pode alimentar um problema lá na frente. Vamos lá, baralho cigano? Qual carta é conselho para o nosso dia? Qual carta é conselho para o nosso dia, por favor? A carta da força, ela é muito interessante, porque ela mostra que a gente tem potencial para lidar com aquilo. A gente só tem que saber dosar. É um jogo de entrega e recebimento. Entrega e recebimento. A raiva de tudo não é ruim. A raiva, quando bem canalizada, ela nos impulsiona à liberdade, à em busca do que a gente de fato quer, à em busca da realidade que a gente quer para a vida da gente. Quem nunca passou por um momento que a gente foi colocado à prova, foi colocado em momentos de raiva e ela nos direcionou a uma liberdade. Mas tem que ser bem canalizada. Então, quando a gente começa a canalizar de forma correta essas energias, essas emoções, essas situações, a gente sai de dentro desse emaranhado que fica da nossa mente. A gente só tem que saber se controlar ali, saber dosar, saber entender se de fato aquilo que a gente está tentando controlar é necessário realmente ter controle. Porque tudo que a gente tenta controlar demais, uma hora estoura. As coisas têm que ser fluidas na vida. Isso é uma regra universal. Aqui vem a carta do navio. Grandes mudanças. Mudanças que muitas vezes não têm volta. Mas mudanças que mexem com o nosso emocional. Mudanças que nos levam para posições de descobertas, de maior conquista. Então, quando a gente deixa de querer dominar uma situação, quando a gente se desprende de alguns aprisionamentos mentais, a gente consegue liberdade para novas conquistas, para uma libertação, para desbravar um mar de possibilidades. Então, passe a ver se você não está querendo segurar muito, prender muito uma situação que, na verdade, precisa que você deixe fluir. Porque quando a gente deixa fluir, mesmo que a gente tenha mais segurança, um medo daquilo desmoronar, a gente está aberto a se libertar. A gente tem que viver focado em se libertar, em buscar mudanças de fato que nos deixem bem, que nos deixem equilibrados. Então, o meu conselho para o dia é fazer um exercício para se libertar um pouco dessas questões mentais, desse embaralhado aí dentro da mente, que muitas vezes nos segura de ver a realidade do presente, nos segura de sentir a paz do nosso momento de agora. Essa é a mensagem para o nosso dia. Eu espero que tenha te ajudado. Eu te vejo na próxima leitura. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.